Olá, meus amores. Hoje vamos estar falando um pouquinho no assunto de natureza. A natureza é o título do nosso assunto hoje. Então, vamos estar falando também um pouquinho, sobre os seres vivos e os elementos não vivos na natureza. Então, nessa foto aqui, onde vocês estão vendo os animais bebendo água, viu? Encontramos vários elementos. Encontramos luz do sol, animais, vegetais, solo, água e rocha. Todos eles fazem parte do ambiente. Então, os seres vivos. Vocês acompanhem a leitura aí, viu? Que a Pro tá lendo aí o livro de vocês. Então, os seres vivos. Os animais e os vegetais são seres vivos. Os seres vivos são aqueles seres que nascem, alimentam-se, crescem, podem se reproduzir e, por fim, morrem. Como o caso aqui do girassol, que é um ser vivo, porque ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Também temos aqui os patos, que aqui, ó, ele também é um ser vivo, porque ele nasce, cresce, ó, como está crescendo, se reproduz, que foi o que aconteceu, eles se reproduziram e depois morrem. Então, ó, virando a folha aí do livro de vocês, um momentinho que a Pro também tem que virar, vocês vão estar também encontrando que não só as plantas, nem só os animais, os seres humanos também são seres vivos e fazem parte do grupo dos animais. O ser humano tem a capacidade de pensar, de estudar, de conversar e também de brincar, não é isso? Então, assim como nós vimos também a fase de vida das plantas, do girassol e do pato, né, a fase de vida, nós também vamos estar acompanhando a fase de vida do ser humano, das pessoas. Então, todos os seres vivos passam por uma fase da vida, que pode variar de acordo com cada espécie e com o ambiente onde vivem. Vocês vão estar observando aqui, né, como eu acabei de dizer, que vocês já viram o ciclo de vida do girassol e do pato. Aqui é o ciclo de vida do ser humano. Ele primeiro é um bebê, que ele nasce, depois ele vai crescendo, ó, na fase que vocês estão agora. Depois continua crescendo, a fase que ele se reproduz, já, ó, envelheceu, chegou numa idade e com não muita pressa chega a parte que já passou pela infância, pela adolescência, pela fase adulta, não é isso? Porque aqui já passou pela fase da infância, adolescência, fase adulta e chega na fase de idosos, que são as pessoas que têm a maior idade, que já são bem velhinhas, tá bom? Então, a infância tem início com o nascimento e acaba aproximadamente aos 12 anos. Então, todos vocês ainda estão na fase da infância. Quando começa a adolescência? A adolescência é uma fase de muitas mudanças no corpo e nos sentimentos. Nela também ocorrem várias descobertas. Depois da adolescência, tem início a fase adulta. Nessa fase, a pessoa já tem sua personalidade e seu gosto mais definidos. O corpo também está totalmente formado e maduro para que ocorra a reprodução. É nela que passamos grande parte da nossa vida. No Brasil, que é o país onde moramos, idosos são todos os seres humanos acima dos 60 anos de idade, podendo chamar essa fase de terceira idade ou maior idade. Virando o livro, nós já falamos sobre os seres vivos e agora nós vamos falar também sobre os elementos não vivos na natureza. Então, os elementos não vivos são todos aqueles que vocês já sabem, né? Que já está dizendo não vive. Então, ele não nasce, não se alimenta, não se reproduz e não morre. Como os minerais, são elementos não vivos, como a água, o solo, as rochas, o carvão e as pedras preciosas.
Então, aqui, a água é fundamental para a vida dos animais e dos vegetais. E nós também, porque nos encaixamos no grupo dos animais. O solo é importante para a vida de muitas espécies e fonte de nutrientes, porque é do solo que cultivamos e podemos plantar o nosso alimento. Então, as rochas são aglomerados sólidos e de minerais. A luz do sol fornece calor e energia para os seres vivos. Então, pedras preciosas são pedras mais valiosas que as comuns. Podem apresentar cores, brilhos, pureza e transparência difíceis de serem encontradas na natureza. Por isso que se chama pedra preciosa, porque ela tem um valor, viu, incomparável, tá bom? Então, a importância dos elementos não vivos. Os vegetais e os animais precisam da luz do sol, da água, do solo e do ar para crescer e se desenvolver. É da natureza que todos os seres vivos retiram os seus alimentos e tudo que precisa para sobreviver, como a água, tá vendo? E também os alimentos, como já foi dito. Então, vocês vão ter uma tarefinha para você estar fazendo. E aqui nessa outra página, você vai fazer recorte de seres vivos para colar aqui. E de elementos não vivos na natureza, tá bom? Um beijinho, tchau. Depois continuaremos essa aula, sempre revisando cada tópico desse, tá bom? Beijinho, tchau.